dia, embaixadora. Paz. Paz, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo na santa paz do Senhor Jesus? Ainda que as adversidades venham, nós precisamos continuar firmes na paz do nosso Senhor, né? Do nosso Senhor, do Senhor nosso Deus. Hoje, no meu momento de oração ali, o Senhor me ressaltou esse versículo que eu postei, né? E foi algo assim tão maravilhoso que eu fui olhar a fundo, né? Um pouco mais esse versículo. Depois eu vou até gravar para postar aqui sobre o entendimento total dele, né? Mas ele é muito profundo esse versículo, né? É um versículo que Deus tá falando, né? Que ele vai restaurar a nossa saúde, ele vai sarar as nossas feridas. E aí ele continua dizendo, né? Porque te chamaram de rejeitada, dizendo, esta é Sião, porque ninguém se importa. E então aqui Deus tá falando que ele se importa conosco, né? Ele se importa com as nossas dores, ele se importa com as nossas feridas, ele se importa com as nossas lágrimas, né? Teve um outro versículo também que ressaltou muito aqui no meu, aos meus olhos, né? Que vocês sabiam que nós estamos registradas não é a palavra registradas, nós estamos, como que fala? É, tatuadas, não é tatuadas também a palavra, meu Deus, sumiu a palavra aqui que eu quero falar. Mas enfim, nós estamos escritas na palma das mãos do Senhor Jesus. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que tem um versículo na Bíblia que fala que nós estamos escritas, nós fomos registradas nas palmas das mãos do Senhor Jesus? Quem é que sabe? Alguém sabe esse versículo? Cravada, é isso mesmo, Dri. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá lá em Isaías 49:16 que diz: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Olha que coisa mais linda, né? Na verdade, eu já tinha lido Isaías, mas esse versículo ainda não tinha saltado aos meus olhos e nem ao meu coração. E eu falei, meu Deus, olha que coisa mais linda, o Senhor Jesus, né? Ele ele gravou, né? Ele gravou o meu nome e o seu nome, né? Nas mãos dele, na palma das mãos dele, né? Esse texto é uma das declarações mais poderosas do amor e do cuidado de Deus por mim e por você. Então, o meu nome está escrito nas mãos do Senhor Jesus. O seu nome está escrito nas mãos dele. Ele mesmo disse, né? Então, ele tá aqui nos mostrando que mesmo quando a gente nos sentimos, né, abandonadas, esquecidas, né, o Senhor nunca esquece de nós. Todas as vezes que ele olha para a mão dele, ali, com aquele prego que ainda tem a marca, né, com aquele prego que foi cravado na mão dele, ali na cravatura das mãos dele, tá ali escrito o meu nome e o seu nome. Isso é um símbolo de aliança, né, de compromisso, né, de Deus com o seu povo. Isso é maravilhoso, não é, minhas irmãs? Isso nos faz, né, cada dia mais acreditar, confiar nesse Deus maravilhoso, né? Então guarda esses versículos no seu coração. Você é muito especial. Você tem o seu nome escrito, né, nas mãos do Senhor. Olha só como nós somos importantes, nós temos valor e o nosso valor não está, né, na marca que nós usamos. Eu tenho repetido isso várias vezes. O meu valor, o seu valor não está na marca que nós usamos, não está nos sapatos que nós calçamos, não está
na nos títulos que nós adquirimos. O nosso valor está no sangue de Jesus. Ele nos comprou. Nós pertencemos ao Senhor e nós não podemos permitir que nada nesse mundo, nada, absolutamente nada, nos faça acreditar o contrário disso. Nós temos valor. O inimigo, ele tenta muitas vezes tirar o nosso valor. O inimigo, ele tenta muitas vezes jogar setas na nossa mente, muitas vezes ele usa pessoas, né? Tanto é que a Bíblia tem uma advertência muito grande em falar para nós que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. E muitas vezes, pessoas que estão mais fracas, pessoas que ainda não compreendem o valor de cada um, essas pessoas, elas deixam os lábios delas ser usados pelo inimigo para poder nos machucar, para poder nos maltratar, para poder falar algo que vai nos entristecer. Mas nós não podemos deixar o nosso foco nisso. Nós precisamos colocar o nosso foco no que Jesus diz, porque ele que nos comprou. É nas mãos dele que os nossos nomes estão gravados. Então, minha irmã, não se distraia, né? Não se distraia com as tentações do inimigo. Não se distraia, não desvie o seu foco, né? Que é adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Não deixa que nada venha tirar a sua paz, tá bom? Em nome de Jesus. Entender que nós somos falhas, que nós somos pecadoras, é um grande passo para a gente poder liberar o perdão a outras pessoas. Eu falo para vocês que esse período que o Senhor me convocou para tirar esse período do jejum que eu fiz de 20 dias e meio, né? Na verdade, eu tava falando que era 19 dias e meio, mas foram 20 dias e meio, porque eu ia entregar na segunda-feira, né? E eu entreguei no domingo, na metade do dia. Então, é, esse jejum que o Senhor me convocou para fazer, ele me deu uma, uma estabilidade, um, assim, ele brindou o meu coração quanto a ofensas exteriores, sabe? Hoje eu vejo que eu tô bem mais forte, assim, e eu consigo ver ali tô conseguindo ter mais sensibilidade e discernimento, né, dos ataques do inimigo. E eu tô vendo que Deus tá me aproximando muito de mulheres que são líderes, né? Que são esposas de pastores e, e nós estamos, né, trocando ali informações, trocando conhecimento, trocando testemunhos, bênçãos. E Deus, ele quer isso da gente, né? Ele quer essa comunhão com pessoas que realmente vai somar na nossa vida, pessoas maduras, pessoas que já têm uma caminhada com o Senhor. Para quê? Para que nós possamos nos aconselhar, para que nós possamos nos abençoar, né? Ser irmãs verdadeiras, irmãs que são amigas de Deus, né? Nós precisamos orar para que o Senhor traga para perto de nós amigas de Deus, amigas que vão nos aconselhar segundo a palavra de Deus, não amigas que vai ver o problema que está acontecendo e vai dar um conselho do mundo, mas amigas que vão nos aconselhar segundo a palavra de Deus. Amém, minhas irmãs? Então vamos orar para a gente começar aqui o nosso estudo de hoje, né? Nós vamos observar Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20, né? Que vai nos mostrar o chamado ao propósito, né? Que é a autoridade e a comunhão no plano de Deus. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso Pai, nós mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença e nós temos o nosso coração rejubiloso, Pai, de gratidão ao Senhor. Pai, como é bom estar na Tua presença, como é bom aprender do Senhor, como isso traz paz ao nosso coração, como a tua palavra traz direcionamento para as nossas vidas, enche o nosso coração de alegria, de paz, nos mostra cada vez mais o nosso propósito, nos mostra cada vez mais o nosso papel, nos
Equilibra, Senhor, nessa vida que nós estamos vivendo tão turbulenta. Quantas vezes, Pai, as setas do inimigo vêm para nos assolar? Quantas vezes pessoas são usadas pelo inimigo para nos desequilibrar? Mas a boa notícia é que a tua palavra nos fortalece. A tua palavra nos mostra o foco, a tua palavra nos encoraja, a tua palavra nos ensina que nós somos amadas, que nós temos valor e que o nosso valor não está no que o outro diz ou no que o outro pensa a nosso respeito, mas o nosso valor está no sacrifício de Cristo. O nosso valor está no sangue de Jesus, nesse sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. E isso não tem preço, não tem marca maior do que isso, não tem valor maior do que isso. O nosso valor está na aliança que o Senhor fez com o Senhor Jesus. Isso ninguém tira, isso ninguém pode tirar. O nosso valor está nas mãos de Jesus, com os nossos nomes escritos nas mãos do nosso Jesus. O nosso valor está no selo que o Espírito Santo colocou no nosso coração, dizendo: nós pertencemos ao Senhor. Ai, Pai, quanto amor o Senhor tem por nós. Obrigada, obrigada por demonstrar esse amor por nós. Obrigada por nos posicionar. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo crescimento que o Senhor tem nos dado, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado. Nós, como mulheres do Senhor, nos posicionando no nosso lar, abençoando os nossos filhos, abençoando nossos maridos, nos colocando ali em oração, nessa guerra, porque nós sabemos que nós vamos vencer quando nós nos posicionarmos no mundo espiritual. Nós sabemos que o espírito é forte, mas a nossa carne ainda é muito fraca. Então nós entendemos que nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque quando nós alimentamos o nosso espírito, nós vamos vencendo de glória em glória, nós vamos sendo transformadas de glória em glória. E os barulhos do mundo, as vozes do mundo, as tentações do inimigo, elas não conseguem mais nos atingir, porque nós estamos estabilizadas no Senhor. O nosso coração está firmado no Senhor. E é a tua voz, Pai, que nós queremos ouvir a cada dia. É a tua voz, somente a tua voz. Cale, Senhor, as outras vozes. Cale a voz da nossa carne. Cale a voz do inimigo, Pai. Que as nossas mentes possam ser levadas cativas agora ao conhecimento de Cristo. Que o Senhor derrame sobre nós dom de conhecimento, dom de sabedoria, dom de discernimento de espírito, Pai. Fortaleça a nossa fé, dom da fé. Fortaleça, Senhor, a nossa fé a cada dia. Que a cada dia, Senhor, o teu espírito venha discernir aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Abençoa cada mulher que aqui está, representando as suas casas, as suas famílias. Pai, eu não sei como cada mulher chegou aqui, mas o Senhor o sabe. Pode ser que tenha aqui corações feridos, corações atribulados, mentes feridas, mentes atormentadas, mas Pai, eu peço que o Senhor agora derrame a tua paz sobre os corações que aqui estão. Derrame a tua paz sobre as casas que aqui estão representadas. Alcance nossos filhos, alcance nossos esposos, alcance nosso trabalho, alcance, Senhor, ali onde nós estamos inseridas. E aonde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés, que a paz do Senhor Jesus reine, tanto em nossos corações, quanto nos corações que aqui estão. Pai, em nome de Jesus, repreenda todo o plano do inimigo contra a nossa vida, contra nossos esposos, contra nossos filhos, contra nossas famílias, contra nosso trabalho, contra a sociedade. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção para o nosso dia, para a noite das pessoas que estão no Brasil, que nós possamos ser abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs, glória a Deus. Hoje nós vamos entrar nesse estudo e eu quero, a hora que eu estava orando, o Senhor trouxe outro versículo ao meu coração. Você sabia que na Bíblia está escrito que no nosso coração, que o árbitro do nosso coração seja a
paz do nosso, que o árbitro não, o juiz do nosso coração seja a paz do Senhor Jesus. Quem é que sabia desse versículo? Quem sabia desse versículo que a paz de Deus, ela deve ser o juiz do nosso coração? Quem sabia disso? Esse versículo está em Colossenses 3,15, onde Paulo, ele escreve, né, a igreja. Ó, tem alguém aqui digitando. Então, essa passagem, ela traz uma mensagem muito poderosa, né? Sobre permitir que a paz de Cristo governe as nossas decisões e as nossas emoções. Essa paz, né, lá no grego, ela significa governar e controlar. Olha só, a paz, aqui tá escrito árbitro, mas é juiz. Deixa eu pegar outra versão aqui. Colossenses 3,15. Só um minutinho. Colossenses. Eu acho tão interessante isso daqui. Por quê? Porque muitas vezes, ó, a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Eu vou editar aqui para ficar na versão que eu gosto. Então, olha só, quanta coisa o Senhor, ele nos abençoa para que a gente, ó, as meninas aqui tá falando. Olha só, quanta coisa a gente já aprendeu hoje, né? Aqui com a palavra do Senhor. Aprendemos que o nosso nome está gravado nas palmas da mão do Senhor Jesus. Aprendemos que a paz de Cristo deve ser o juiz do nosso coração. Mas peraí, Angelita, mas e quando meu coração estiver atribulado? Quando o meu coração não estiver em paz? Então, nós precisamos pedir ao Senhor, né? Pedir ao Senhor. E isso, Andréia, isso é essencial para a nossa vida, né? A gente entender que a paz do Senhor, ela deve governar o nosso coração, né? A ideia aqui é que o Senhor deve governar os nossos sentimentos, o nosso coração, ele deve controlar, né? Mas espera aí, Angelita, e quando eu estou, né, nesse estado, nós precisamos ir aos pés do Senhor, orar, né? Pedir ao Senhor, Senhor, a tua palavra diz que a tua paz, ela deve ser o juiz do meu coração. Então, se eu não tô sentindo paz no meu coração, o que é que o Senhor está querendo me dizer? É algo que o Senhor está querendo, que o Senhor está me incomodando? Porque eu, particularmente, eu vou contar a minha experiência, tá? Quando eu não sinto paz em meu coração, em qualquer coisa, por exemplo, uma pessoa falou alguma coisa, eu não senti paz naquilo. O que eu faço? Eu vou orar. Senhor, fulano falou isso, eu não senti paz nisso. O que tá acontecendo? É a minha carne que tá com algum pecado contra essa pessoa? Eu estou com alguma inveja, eu estou contra essa pessoa, a minha carne está se levantando contra essa pessoa? Então, se for a minha carne, Pai, que o Senhor venha me discernir. Mas se for algo que o Senhor está me incomodando, para que eu ore, para que seja quebrado qualquer tipo de manipulação, qualquer tipo de persuasão, qualquer tipo de influência que não vem do Senhor, que o Senhor me ajude a orar, que o Senhor me dê sabedoria, que o seu Espírito me ajude. Mas se for tentação do inimigo, Pai, que o Senhor derrube isso por terra agora em nome de Jesus. Eu não quero sentir isso. Eu quero ter a paz que excede todo entendimento, porque essa é a promessa da tua palavra. Essa é a promessa que os seus filhos têm. A tua palavra diz que quando nós estamos ansiosos, que quando nós estamos com algum problema, nós devemos apresentar esse problema ao Senhor. Lembra de Filipenses 4, do 6 ao 7? Quem puder, coloca esse versículo para mim aqui. Isso deve ser, né, a nossa conduta, né?
Como que é a minha conduta? Se eu me sinto atribulada, se eu me sinto sem paz, aonde que eu devo ir? Eu devo ir aos pés do Senhor, apresentar isso a Deus, certo? Então, se eu não vou e não apresento isso a Deus, né? Quem pode colocar esse versículo para mim? Tem alguém? Versículo de Filipenses, deixa eu pegar aqui. Filipenses 4:6-7. Isso, minhas irmãs, nós precisamos. Ó, não andem, eu vou pôr até mais aqui, ó. Então, essas bases, minhas irmãs, elas devem, olha só, coloquei aqui, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Então, olha só, Deus ele tá nos dando uma orientação. Isso aqui é a base da nossa vida. Tá ansioso? Então vai lá orar. Por meio do quê? Da oração. O que que é oração? Abre seu coração para Deus. Abre seu coração para Deus. Deus, eu estou sentindo isso. Deus, eu estou nesse estado. Deus, está acontecendo isso na minha vida. Deus, olha para essa situação. Deus, nós precisamos abrir ali a nossa vida para Deus. E ali, ele continua. Oração e súplica. E também com ação de graça. Deus, muito obrigado. Porque eu posso vir aqui aos teus pés abrir o meu coração. Porque o Senhor entende as minhas lágrimas. Cada lágrima dessa que cai, o Senhor entende elas muito mais do que eu. Essa situação que eu tô passando, Senhor, eu sei que algo o Senhor tem para me ensinar. Então, Senhor, obrigado por essa oportunidade, porque eu sei, eu tenho certeza que ainda que essa situação tá me doendo, ainda que esse desafio que eu tô passando tá tirando lágrimas de mim, eu sei que o Senhor tem algo maior para me ensinar. Eu sei que o Senhor vai me colocar num lugar muito maior. Essa confiança eu tenho no Senhor. E aí, quando você vai declarando essas coisas, o que que acontece? A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar o quê? O seu coração e a sua mente, os seus pensamentos. Vai levar os seus pensamentos a Cristo Jesus. E aí depois ele ainda continua no versículo. Então, finalmente, irmãos, comece a pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude e algo que tiver louvor, que isso seja o seu pensamento. Põe em prática tudo que vocês aprendem e recebem e ouvem do que aqui eu, o apóstolo Paulo, estou ensinando para vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Minhas irmãs, a palavra de Deus ela é muito linda, ela é muito profunda. Ela é algo que nos traz estabilidade, que nos traz paz. Então, basta o quê? Nós aprendermos a palavra e colocarmos a palavra em prática. Quantas vezes nós estamos ansiosas e nós não colocamos a palavra em prática? Nós não vamos orar. Nós vamos falar da nossa ansiedade para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, que não, muitas vezes não vai nos ajudar em nada. Mas, minhas irmãs, coloque isso como base da sua vida, a oração. Por isso que Deus nos deu esse presente do relógio da oração aqui no Clube da Bíblia. Nós temos o nosso relógio de oração. Essa semana nós estamos orando especificamente pelos nossos esposos. Mas a gente apresenta os nossos esposos, depois a gente apresenta a nós mesmas, a nossa casa, os nossos filhos, as nossas famílias. Nós apresentamos tudo. Então é muito bom estar aos pés do Senhor todos os dias. Quando eu vou deitar, eu já falo com Deus. Deus, eu já estou ansiosa para encontrar com o Senhor às 5 horas da manhã. Porque eu sei que algo o Senhor vai falar comigo. Eu sei que algo o Senhor vai revelar para mim. Eu sei que algo o Senhor vai saltar aos meus olhos e vai me edificar. E olha só, hoje 2 versículos, né? Deus me mostrou o versículo que eu
estou escrita na palma da mão dele. O que o Senhor quis me ensinar com isso? O que o Senhor quis ensinar isso para você? O que você sentiu quando você descobriu que o seu nome está gravado nas palmas da mão do Senhor Jesus? Escreve aqui para mim, minhas irmãs. Quem pode escrever, né? Porque eu sei que tem muitas irmãs que tá dirigindo, indo pro trabalho. E se você depois você escreve para mim o que você sentiu quando você soube que o seu nome, Davi, o seu nome também está escrito na palma do Senhor Jesus. O que vocês sentem, minhas irmãs? Ó, a irmã Polônia já escreveu aqui, eu me sinto mais segura. Nossos nomes estão gravados. Existem promessas na palavra do Senhor. Hoje o Senhor, ele declarou essa promessa de que ele vai sarar, ele vai restaurar o que é a nossa saúde. A nossa saúde, ela abrange muitas coisas, ela vai lá no profundo. A nossa saúde, ela tá ligada à nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. A Andréia, que é profissional aqui da saúde, na área da psicologia, ela entende mais profundamente ainda do que nós estamos falando. Aliás, Andréia, eu queria te fazer um convite de você um dia fazer uma sessão com a gente, marcar uma sessão aqui de terapia com a gente, se você puder, né? Eu acho que vai ser muito legal essa aula. Fica aí o convite para você, viu, minha irmã? Eu acredito que vai ser muito maravilhoso, muito maravilhoso. Olha aqui, ó, ela já topou, gente, claro! Então vamos, eu vou marcar, eu vou ver com a Andréia, vamos organizar. Vamos sim, Andréia. Depois eu vejo sua agenda aí e a gente vai organizar isso daí. A Andréia é psicóloga, né? Então ela tem muito aí para nos ensinar sobre mente, sobre coisas que são doenças que desencadeiam, né? Na nossa vida através são doenças psicossomáticas, né? Então é bênção pura. Eu amo, eu amo. Amo terapias, amo ser cuidada por psicólogos. Eu já passei por terapia aqui mais de 5 anos, né? Com um grande amigo nosso. E eu acredito que a Andréia tem muito aí para nos abençoar. Então vamos entrar no nosso estudo, senão a gente fica falando as coisas que Deus aqui faz para nós e a gente acaba não cumprindo o nosso cronograma, né? Então, Gênesis 2, 19 e 20 vai falar assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Olha só, esse texto, né, à primeira vista, ele pode parecer bem simples. André escreveu: infelizmente não estou acompanhando ao vivo, mas sempre ouço os estudos diariamente no meu tempo. Amém, minha irmã. Amém, Andréia faz um trabalho lindo. Ela me mandou o áudio contando. Que coisa mais linda, Andréia, seu trabalho. Você é uma escolhida também pelo Senhor, viu? Que Deus continue abençoando, né, esse trabalho tão lindo que você tem feito aí. Deus continue te dando sabedoria, graça e muito mais, cada dia mais amor, né? Porque é um trabalho que depende totalmente, né? De você, da sua doação, do seu tempo, né? Mas louvado seja Deus pela sua vida, viu, minha irmã? Espero um dia você poder contar para todo mundo aqui. Quem sabe não seja na aula, né? Quando você for se apresentar. Mas é lindo o seu trabalho. Então, esse texto ele pode parecer à primeira vista simples, né? Mas olha só, minhas irmãs, Adão, ele nomeou os animais. Ah, quem que deu o nome para o cachorro? Foi Adão. Quem que deu o nome para o gato? Foi Adão. Quem que deu o nome para o peixe? Foi Adão. Quem que deu o nome para a andorinha? Foi Adão. Vocês já tinham pensado nisso? Porque muitas vezes a gente, Deus deu, o Adão deu. Mas imagina, minhas irmãs, que momento lindo que foi esse ali,
quando Deus, ele forma os animais, todos os animais do campo e dos céus. Ele forma da onde? Da terra. Da onde que surgiu o cachorro? Da terra. Da onde que surgiu o peixe? Ali do mar, né? Porque quando Deus dá a ordem ali pro mar, o mar, ele forma ali os animais marítimos, né? Ali tudo que vive no mar foi a ordem de Deus que os mares, ali que as águas fizessem ali todos os habitantes ali. Então, dá pra gente ter noção aqui da autoridade da palavra de Deus, que tudo aonde ele fala acontece, ele cria do nada. É essa palavra, minhas irmãs, que Deus quer nos ensinar, que quando nós a proclamamos, quando nós a declaramos, ela gera do nada muitas coisas em nós e através de nós. Nós precisamos ter essa clareza, essa certeza de que a palavra de Deus, a Bíblia. Angelita, mas o que é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós mencionamos a palavra, quando nós declaramos ela na nossa vida, ela está gerando, ela está criando. Vocês têm noção do poder disso? E de quanto nós perdemos quando nós não observamos a palavra, quando nós não lemos a palavra, quando nós não escrevemos, não guardamos a palavra no nosso coração. Então é importantíssimo, minhas irmãs, nós termos essa diligência de entender a palavra, de realmente declarar a palavra. Então, olha só, Adão ali, ele nomeia os animais. E esse relato, ele carrega o quê? Verdades profundas sobre a autoridade, propósito e comunhão que Deus designou para a humanidade. Olha só, Deus, ele dá ali uma responsabilidade para Adão. Adão, eu tô trazendo todos esses animais aqui. Você vai dar o nome para eles. Olha só, a autoridade que Deus está colocando sobre Adão. E essa autoridade que Deus colocou sobre Adão, ele coloca sobre eu e você também. Minhas irmãs, nós temos autoridade. E eu vou falar para você, é autoridade de um poder que muitas vezes eu e você não sabe. Você sabe qual que é a autoridade que Deus coloca na minha e na sua mão? É o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus Cristo. Uau, Angelita, eu não sabia disso. Sim, Deus, ele nos dá autoridade. Para quê? Para cumprir os seus propósitos. E quanto mais comunhão nós temos com ele, quanto mais nós desenvolvemos o nosso relacionamento com ele, mais nós vamos entendendo essa autoridade. Por exemplo, quem aqui já orou por alguma coisa e recebeu a resposta de oração? Eu acredito que eu e você já tivemos essas experiências. Agora eu vou um pouquinho mais além. Quem aqui já orou por um enfermo e ele foi curado? Na hora, instantaneamente. Eu já tive essa experiência. E você? Quem aqui já se manifestou uma entidade de demônio e você orou e esse demônio saiu? É esse, minhas irmãs, o poder que Deus coloca na minha mão e na sua mão. É esse o poder. Mas nós só vamos conseguir entender esse poder e colocar em prática esse propósito. Porque a Bíblia fala assim, ó. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Qual sinal, Angelita? Eles colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eles darão ordem a demônios e os demônios têm que sair. Porque não é no meu nome, não é no seu nome que nós expulsamos, é no nome de Jesus. Mas quantas vezes, minhas irmãs, quantas vezes nós não entendemos
que o Senhor colocou isso nas nossas mãos como um presente, como algo que é o propósito dele, para que o poder dele se manifeste em nós e através de nós. Então, desde o princípio, Deus confiou a nós responsabilidades que refletem a sua imagem, para que o seu poder se manifeste, para que a sua glória se manifeste, para que ele seja anunciado. Por que vocês acham que Deus falou para nós colocar a mão no enfermo e ele ser curado? Você acha que é para nossa glória? Você acha que é para que a pessoa fala, nossa, olha, a Angelita orou e aquela pessoa foi curado? Não, não é para nossa glória. É para que o nome do Senhor se manifeste aqui na terra. É para que o nome dele seja conhecido. Quando você fizer isso acontecer, de Deus te dar essa graça de você colocar a mão no enfermo e ele ser curado, você precisa anunciar, olha, é o Senhor que fez isso, foi Deus que fez isso, é o poder dele que se manifestou aqui, é o poder de Deus que se manifestou aqui para que isso acontecesse. Então nós não devemos pegar a glória para nós devemos ser muito conscientes disso, entenderam? Então, quando muitas de nós vivemos sem entender o nosso papel no plano divino, permitindo o quê? Que a gente fique ali triste, isolada, fique com confusão mental, fique com vazio. Isso tudo isso nos afasta do propósito de Deus. Quando a gente deixa a nossa mente ficar ali atribulada, a nossa mente ficar ali pensando coisas que não são verdadeiras, pensando coisas que eu não tenho valor, eu não valo nada. Gente, isso é mentira do inimigo. A palavra de Deus, ela declara para nós que nós temos um valor tremendo, que nós somos amadas, que nós pertencemos ao Senhor. Então, por que nós sempre caímos nessa mentira do diabo, falando que nós não somos importantes? Por que nós sempre caímos? Porque nós ficamos isoladas. Nós vivemos isoladas dessa comunhão com Deus. Nós não tiramos tempo para a gente ter esse relacionamento com o Senhor. Nós não tiramos tempo para analisar o que nós estamos pensando. E nós deixamos a nossa mente ir nessa bola de neve de confusão de pensamento. E aí acontece o quê? Aquele vazio. Aquele sentimento de não ter valor, aquele sentimento de tribulação, de turbulência ali na nossa mente. E o que isso faz? Nos afasta do propósito de Deus. Mas hoje Deus nos chama para exercer essa autoridade, para valorizar o nosso trabalho e buscar cada dia mais comunhão com Deus. Mas o que acontece quando nós negligenciamos essas áreas? Então, hoje, nós vamos explorar todos os problemas que enfrentamos. Todos não, né? A gente não consegue esgotar esse assunto. Mas a gente vai explorar alguns problemas que nós enfrentamos quando nós não entendemos o propósito de Deus e a solução que Ele já providenciou para mim e para você. Então, no verso 19, nós vamos ver aqui uma autoridade delegada por Deus. Essa autoridade, ela não é delegada nem por mim e nem por você. Ela é delegada por Deus. Olha só. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão. Olha só. Deus formou todos esses animais. Adão não saiu correndo lá no jardim procurando os animais, não. Deus trouxe os animais até ele. Olha só, Deus trouxe a pombinha até ele e falou assim, Adão, qual o nome que você vai dar para essa aqui? Pombinha. Adão, qual é o nome que você vai dar para esse aqui? Trouxe o elefante. Adão foi lá e deu o nome do elefante. Estão entendendo? Então, tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Agora, minha irmã, você vai poder usar
Por exemplo, você sabia de onde surgiu o cachorro? O cachorro, ele surgiu do pó da terra. E você sabe quem que deu o nome para o cachorro? Foi Adão. E você sabe quem que colocou essa autoridade sobre Adão? Foi Deus. E sabe essa autoridade que Deus colocou sobre Adão? Ela está sobre a minha e sobre a sua vida. Nós temos autoridade para anunciar a palavra de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E a palavra de Deus gerar coisas extraordinárias. Então, Deus deu a Adão essa autoridade de nomear os animais. Esse ato, ele reflete algo muito maior do que simplesmente dar nomes. Ele é um símbolo de responsabilidade e domínio que Deus confiou a mim e a você. Adão estava participando aqui da obra criadora, usando a imagem divina que ele carregava. Minhas irmãs, nós precisamos ter consciência de que nós carregamos a imagem de Deus. Nós carregamos o fôlego de Deus. Nós somos importantes no mundo. Nós precisamos entender que nós temos um propósito no mundo, que nós temos um papel no mundo. Mas qual que é o problema que nós enfrentamos quando nós não entendemos isso? Que nós temos autoridade. Quando nós não entendemos que nós temos essa autoridade e não é dada por qualquer um, é dada por Deus. Nós vivemos, sabe como? Como vítimas das circunstâncias. Isso nos leva a uma vida desordenada, onde a confusão e a falta de propósito dominam os nossos dias. Mas hoje Deus traz uma solução para isso, minhas irmãs. Hoje, se tem alguma área da minha vida ou da sua vida que estava desordenada, que estava em confusão, que estava com falta de propósito, hoje Deus nos deu a sua palavra e o seu Espírito para nos guiar em todas as coisas. Ele nos lembra que nós fomos criadas para governar e não para sermos governadas pelas dificuldades. Nós é que precisamos governar. Nós não podemos ser governadas pelas dificuldades, pelos desafios, pelas circunstâncias. Quando nós nos submetemos à direção de Deus, nós encontramos clareza, propósito e ordem para a nossa vida. Então, tá com um desafio? Vai para os pés do Senhor orar. Tá com problema? Vai para os pés do Senhor orar. Para de confiar. Nós precisamos parar de confiar no nosso próprio entendimento. Nós precisamos buscar a direção do Senhor. Então, como? A pergunta hoje para mim e para você é como que eu e você tem usado essa autoridade que Deus nos deu? Ou nós nem sabíamos disso? Quem aqui sabia que tinha essa autoridade para governar? Quem aqui sabia? Coloca aqui para mim. Quem não sabia, coloca também. Paz, Rê, vai com Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Ó, a irmã Andréia escreveu. Infelizmente não estou... Ah, eu já li esse. Mas é incrível estar presente com vocês, mesmo virtual. É um acolhimento extraordinário. Amém, irmã. Deus abençoe. Então, qual que é a pergunta reflexiva para mim e para você hoje? Eu e você temos usado essa autoridade que Deus nos deu? Eu e você está nomeando e organizando a nossa vida conforme o plano de Deus? Ou nós estamos permitindo que o caos e o desânimo tomem o controle? Olha só, eu vou repetir a nossa pergunta reflexiva. Como eu e você temos usado a autoridade que Deus nos deu? Eu e você estamos nomeando e organizando a nossa vida conforme o plano de Deus? Ou nós estamos permitindo que o caos e o desânimo tomem o controle? Como está a sua vida? A irmã Polônia, a tia escreveu, eu sabia, porém não exercia autoridade. Amém? Seja liberta hoje, tia, em nome de Jesus. Eu sabia, mas não tinha ideia de como fazer e falar. Amém, irmã Polônia? Agora você aprendeu. Amém?
E nós estamos crescendo aqui com o Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Essa palavra está queimando aqui no meu coração e eu acredito que está fazendo um impacto tremendo na vida de vocês também. Então, vamos agora para o versículo 20. Olha o propósito do trabalho. Olha só, muita gente reclama do trabalho. Muita gente fala, ai, por que eu tenho que trabalhar? Muita gente pensa que o trabalho aconteceu por causa do pecado. Negativo, viu, minhas irmãs? O trabalho é bênção. O trabalho é bênção. Olha só, o propósito do trabalho. Versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo gado, e a todas as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea para ele. Deus deu a Adão uma tarefa significativa: nomear os animais. Esse trabalho ele tinha um propósito. Qual que era o propósito? Criativo e colaborativo. Olha só, o propósito que Deus tinha dado para Adão ali era um propósito criativo e colaborativo. Mesma coisa Deus coloca sobre mim e sobre você hoje. O propósito que Deus tem na nossa vida, minhas irmãs, é criativo e colaborativo. Escreve isso. Criativo e colaborativo. Aonde eu vou buscar a criatividade? No Senhor. Ele é o Deus criador. É Ele que dá a nós a criatividade. Nós temos essa característica vinda do Senhor. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu, aqui no Emagreça com a Bíblia, certo? Quando eu comecei o meu processo de cuidado com a minha saúde física a princípio, né? Eu comecei a estudar, o Senhor me trouxe o versículo, assim como Provérbios 23:7, assim como você imagina em sua alma, você se torna. Minhas irmãs, esse versículo, ele é tão profundo, mas ele é tão profundo. A Nia escreveu, estou saindo, minha irmã, vou entrar no meu serviço, fiquem com Deus. Amém, Nia, mais tarde você termina de ouvir, minha irmã, Deus te abençoe. Então, esse versículo, ele é tão profundo, mas tão profundo, porque se você pensar, assim como você imagina em sua alma, você se torna. Então, tudo que a gente pensa, guarda isso na sua mente, minha irmã. Tudo que a gente pensa, a gente se torna. Então, por exemplo, se eu não tenho domínio sobre os meus pensamentos, eu vou me tornar aquilo que eu penso. Você já percebeu o quanto isso é grave? E o quanto a Bíblia é sábia, quanto a palavra de Deus é sábia em nos ensinar isso? Eu acredito que várias profissões, inclusive da nossa irmã Andréia, que tá aqui, é baseada, a psicologia, ela pode, eu não entendo muito, não sou profissional dessa área, mas eu entendo que a psicologia trabalha muito a mente. Eu entendo que a psicologia, ela ressignifica muitas coisas através de um trabalho muito profundo, muito minucioso, muito cuidadoso. Mas vamos pensar? Será que a psicologia, os profissionais da saúde, da psicologia, na área da psicologia, será que eles não tiraram o fundamento desse versículo? Ou se não tiraram, será que Deus já não tinha fundamentado essa profissão nesse versículo? Já tinha pensado nisso, irmã Andréia? Provérbios 23:7. Assim como você imagina em sua alma, você se torna. Olha só. Então, eu tô dando um exemplo aqui, né? Do meu trabalho. Aí, quando eu, na verdade, não imaginava que o Emagreça com a Bíblia iria virar um ministério. Deus colocou esse ministério na minha mão, Ele confiou esse ministério na minha mão. Aonde hoje eu cuido de mulheres que chegam muitas vezes com o propósito de emagrecer, mas depois elas vê que é muito mais profundo o Emagreça com a Bíblia. O Emagreça com a Bíblia é uma reconexão delas com Deus, é um analisar mental, físico, emocional e espiritual. Ele abrange todas as áreas. Mas espera aí, o Senhor, Ele colocou isso na minha mão e Ele foi me dando
E ele está me dando todos os passos que eu devo tomar ali no Emagreça com a Bíblia. Olha só, um trabalho criativo. Quando eu coloquei esse nome ousado, que foi um nome que o Senhor colocou no meu coração, Emagreça com a Bíblia, é um nome muito ousado. Peraí, como que eu vou emagrecer com a Bíblia? Como que eu vou emagrecer com a palavra de Deus? Angelita, você está vendendo a palavra de Deus? Não, eu não vendo a palavra de Deus. Todo mundo é livre, é de graça o Clube da Bíblia, vocês podem convidar quem vocês quiser para vir para cá. São mulheres que passam pelo Emagreça, são mulheres que vêm por convite. A palavra de Deus a gente dá de graça. O que que a gente cobra? A gente cobra o acompanhamento ali, onde a gente distribui cardápios, onde a gente ensina o passo a passo para cada mulher. A gente ensina também o princípio do jejum, como que abre um jejum, como que quebra um jejum. Então, são coisas que Deus foi colocando, né? E a gente foi formatando esse programa. Mas como? Através da criatividade e do propósito. Olha só, que coisa mais linda que Deus, ele coloca nas nossas mãos, né? Adão tinha um propósito criativo e colaborativo. Olha só, André escreveu: quando eu era estudante, eu via muito a teoria da psicologia com a Bíblia. Amém, glória a Deus. A Cíntia, vou ter que entrar no trabalho. Depois, Deus abençoe cada uma. Amém. Depois vocês terminam. Então, minhas irmãs, entendeu que o nosso propósito é criativo e colaborativo. Colaborativo com quem? Com a obra de Deus, para que nós apresentemos Deus em todas as circunstâncias, em todo o nosso trabalho. Nós precisamos apresentar o Senhor. No entanto, enquanto ele cumpria a sua missão, Adão ele teve uma percepção que faltava o quê? Algo. Por quê? Porque só que Deus já tinha percebido. Antes de Deus entrar nesse versículo, Deus já tinha falado, olha, a única vez, eu estava até comentando isso com uma pessoa ontem, a única vez que Deus falou que algo não era bom, sabe quando que foi? Que não era bom que o homem ficasse sozinho. Olha só, não é bom que o homem esteja só. Então foi a única vez dentro da criação que o Deus falou que algo não era bom, que não era bom que o homem ficasse sozinho. E aí Deus pega e dá essa percepção para Adão aqui. Quando Adão vai dar o nome macho e fêmea, tudo tinha um macho e uma fêmea, um macho e uma fêmea. E ele falou: peraí, só existe eu macho, não tem uma fêmea para mim. E isso nos ensina que, e olha só como que Deus ele é tão maravilhoso, que Deus ele não faz nada sem ele trazer primeiro a consciência a nós. Olha só que coisa mais linda. Deus, ele dá a consciência a Adão aqui, quando Adão estava trabalhando. Quantas vezes Deus não dá o discernimento para mim e para você quando nós estamos trabalhando? Minhas irmãs, quando eu estou fazendo as coisas, quando eu estou ali mexendo, eu estou cozinhando, eu estou escutando Deus me dá tanto discernimento. Deus traz tantas coisas na minha mente que é maravilhoso. E muitas pessoas ficam reclamando do trabalho, reclamando ali daquilo que tem que fazer. Ah, eu tenho que fazer janta. Ah, eu tenho que lavar roupa. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ah, eu tenho que trabalhar. Minhas irmãs, o trabalho, ele é uma bênção. No trabalho, na lida, é que Deus, ele traz entendimento para nós. As pessoas que elas não gostam de trabalhar, fica reclamando de tudo, fica reclamando até de por que tem que acordar hoje. Ai, tô tão cansada, já acordo cansada. Minhas irmãs, isso é pecado. É pecado. Nós precisamos ser gratas pelo nosso trabalho, né? Então, Adão ali, ele percebe. Deus, ele nos dá percepções quando nós estamos trabalhando. Quem aqui, no seu trabalho ali, trabalhando, Deus não fala com você? Deus traz discernimento, Deus traz entendimento, Deus traz sabedoria, né? Então, Adão ali, ele percebe. Isso nos ensina que o quê? Que o trabalho é importantíssimo. Mas o trabalho, ele não deve ser a nossa suficiência para preencher as nossas necessidades. Precisa ter um equilíbrio. Muitas pessoas se enfiam no trabalho. Só trabalho, trabalho, trabalho. Esquece de tudo. Esquece de família, esquece de filho,
esquece de tudo, né? Então, nós precisamos ter também um equilíbrio. O trabalho, ele é bênção, mas a gente precisa ter também os momentos de descanso e precisamos ter o equilíbrio. Qual que é o problema, Angelita, quando eu não sei o propósito do trabalho? Quando nós usamos o trabalho ou as conquistas como substitutos para a comunhão com Deus, ou não entendendo o nosso propósito, nós acabamos como exaustos e insatisfeitos. O trabalho sem significado ou conexão com Deus se torna vazio e pesado. O seu trabalho, ele é conectado com Deus, ele é conectado com o propósito. Se ele não for, ele tem se tornado para você um vazio e tem se tornado pesado. Mas Deus traz a solução para nós. Deus nos chama para enxergar o trabalho como uma extensão da sua vontade. Algo que reflete a sua glória e nos conecta ao seu propósito. Além disso, ele nos lembra que o trabalho nunca deve substituir os relacionamentos e a comunhão com Deus e com os outros. A pergunta para nós hoje é: como eu e você temos usado o nosso trabalho? Será que ele é um reflexo do plano de Deus? Ou nós estamos permitindo que ele se torne um peso que rouba a nossa paz e a nossa alegria? Terceiro e último ponto para a gente caminhar para o final. A necessidade da comunhão. Minhas irmãs, em toda a Bíblia, desde Gênesis, olha só, Deus, ele já deixa registrado que nós precisamos ter comunhão. Primeiro com ele. O nosso primeiro relacionamento profundo e de comunhão precisa ser com Deus. O texto deixa aqui muito claro que, apesar de Adão estar cercado pela criação de Deus, apesar de Adão ter ali comunhão com o Senhor todos os dias Adão falava com Deus, ele ainda percebeu que precisava de comunhão com outra pessoa. Ele percebeu ali que nenhum animal poderia satisfazer a sua necessidade de comunhão. Isso nos mostra que Deus nos criou o ser humano com necessidade de conexão, primeiro com ele e depois com os outros. Qual que é o problema que nós enfrentamos quando nós não entendemos isso, que nós precisamos nos relacionar primeiro com Deus e depois com os outros? Quando nós tentamos viver sozinhos ou negligenciamos essa importância dos relacionamentos, nós enfrentamos solidão, desunião, desconexão espiritual. E isso nos afasta do propósito original de Deus e nos deixa vulneráveis emocional e espiritualmente. Mas Deus providenciou a solução ali para Adão. Deus providenciou a ajudadora idônea para ele, mostrando que ele sempre vê, olha só, a criação da Eva ali é uma demonstração de que Deus sempre vê e supre as nossas necessidades. Ele deseja que nós vivamos em comunhão, não apenas com outras pessoas, mas primeiramente com ele. E a solução de Deus é nos reconectar ao propósito da comunhão, valorizando os relacionamentos que refletem o seu amor e a sua graça. Qual que é a pergunta para nós hoje? Quais os relacionamentos você tem privilegiado ou negligenciado na nossa vida? Qual é o relacionamento que eu tenho privilegiado ou negligenciado na nossa vida? Tem algum relacionamento que eu e você precisamos restaurar para viver em harmonia com o propósito de Deus? A aplicação prática para nós hoje é que, segundo a neurociência, ela nos ensina que as nossas mentes, elas são moldadas por padrões de pensamentos repetitivos. Então, quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, nós criamos novos caminhos neurais que nos ajudam a viver em paz e propósito. Então, a declaração para nós hoje é, guarda a frase, Deus me deu autoridade, propósito e comunhão. Eu valorizo os dons que ele colocou em minha vida.
Amém? Então você vai imaginar, né? Você vai imaginar na sua mente você sendo restaurada, né? Restaurada essa autoridade, essa comunhão com Deus em primeiro lugar. Deus também restaurando os seus relacionamentos, organizando a sua vida e vivendo de acordo com o propósito de Deus. Isso vai reforçar a sua clareza e a direção que Ele deseja para você. Amém? Então, quero deixar uma tarefinha aqui, ó. Liste áreas da sua vida onde você precisa exercer a autoridade. Qual é a área da sua vida que você não está exercendo autoridade? Então, liste, organize as suas prioridades e comece a restaurar os relacionamentos. Se você ainda não tem essa comunhão com Deus, de se relacionar com Deus ali diariamente, que você hoje possa colocar isso como prioridade, né? Que você ore e age com base nessa lista para que você tenha o crescimento. Amém? Então, para a gente concluir, a gente aprendeu hoje com Gênesis 2, versículo 19 e 20, que Deus deu uma autoridade, né? Deus nos deu uma autoridade para governar e para organizar as nossas vidas de acordo com seu plano. Deus também tem propósito com o trabalho. A partir de hoje, ame seu trabalho. O trabalho é um presente divino, mas nunca o trabalho deve substituir, né, a nossa comunhão com Deus e com os outros. E nós percebemos também aqui que Deus, ele nos dá uma necessidade. Nós temos necessidade de comunhão. Nós somos criadas para viver em conexão. E Deus supre essa necessidade através dos relacionamentos que Ele nos dá, principalmente com Ele. Então hoje Deus nos chama a viver com propósito, exercendo autoridade, valorizando o nosso trabalho e investindo em comunhão. Não permita que o caos, o isolamento ou a frustração nos afaste do plano de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por nos lembrar, Pai, através da sua preciosa palavra, que nós somos criadas com autoridade, com propósito e com comunhão. Perdoa-nos, Pai, quando nós temos negligenciado esses dons, quando nós temos vivendo fora do teu plano, Pai. Mas, Pai, hoje eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a exercer a autoridade que nos deste, organizando as nossas vidas segundo a tua palavra. Pai, nos ajuda a enxergar o nosso trabalho como um reflexo do teu plano e não como um fardo sem propósito. Pai, nos ajuda a valorizar os relacionamentos que o Senhor colocou em nossas vidas e buscar reconciliação onde for necessário. Pai, renova a nossa mente, Senhor. Ensina-nos a viver como reflexos da tua glória e a caminhar no propósito pelo qual nós fomos criadas. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a governar, nos ajuda a trabalhar com propósito, nos ajuda a viver em comunhão contigo e com os outros. Permita, Senhor, que isso seja hoje restaurado em nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero falar com você aqui do YouTube, que chegou aqui e viu essa mensagem. O Senhor tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele te deu autoridade, Ele te chamou. Você é uma pessoa que tem muito valor para o Senhor. Então, se você tem se sentido até hoje fraca, constrangida ou constrangido, que o Senhor hoje alcance o teu coração e que você entregue a sua vida para Jesus. Que você chame o Senhor Jesus para morar na sua vida hoje. Escreve aqui, se você tomou essa decisão, Angelita, mas como que eu faço isso? É simples, é você orar. Senhor, eu quero que o Senhor Jesus seja o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ser ensinado, ensinada por Ele todos os dias. Eu quero essa autoridade, eu quero entender mais essa autoridade. Revela para mim. Eu quero organizar a minha vida, eu quero tirar a minha vida desse caos. Então, ore, fale com Deus, abre o seu coração para Deus. O Senhor, Ele te ouve. A palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Então, se você está cansado de viver sozinho, sem o Senhor, chame Ele para viver
na sua vida a partir de hoje. Chame ele para escrever o seu nome no livro da vida e para que você, a partir de hoje, passe a ser família de Deus. E se você tomou essa decisão, escreve aqui no comentário para mim, em nome de Jesus. E se essa mensagem tocou seu coração, que você possa compartilhar ela também. Tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que precisam organizar a sua vida, precisam entender que elas têm autoridade sobre a sua mente, sobre os seus relacionamentos, que ela pode priorizar o relacionamento com o Senhor e o Senhor direcionar todas as outras coisas. Então eu conto com você para você compartilhar essa mensagem com mais pessoas e nós levarmos a palavra de Deus, a palavra que restaura, que cura, que liberta a também outras pessoas. Amém? Amém, minhas irmãs? Eu gostaria de abrir aqui para uma pessoa falar o que você entendeu dessa palavra, o que essa palavra fez de efeito na sua vida hoje. E depois nós já vamos escutar o louvor que o Davi preparou. Alguém quer falar? Abra o microfone rapidinho e pode falar. Ninguém? Ninguém quer compartilhar a bênção comigo, minhas irmãs? Eu falei tanto aqui com vocês. Ninguém quer compartilhar aqui o que você entendeu desse estudo? Bom dia, meninas. Bom dia, Gi. Bom dia, Gi. A gente sabe que às vezes as meninas estão ocupadas, né? Não consegue. Mas eu sempre espero um pouquinho para poder dar oportunidade, né? Sim. A palavra sempre fala muito comigo, né? E é que nem você falou, Deus deu tanta autoridade e Ele passou essa autoridade pra gente e a gente não exerce. E daí quando você estava falando, eu pensei, né, às vezes a gente está exercendo a autoridade da forma errada, porque a gente está falando, nossa, minha vida é tão ruim. Ou seja, eu tô falando, eu tô exercendo a autoridade negativamente na minha vida, né? Falar, nossa, acordei ruim. Mas você vai passar o dia ruim, porque você está declarando aquilo na tua vida e Deus te deu essa autoridade, né? Aí você tava falando, eu tava pensando, falei assim, nossa, não é que eu não exercia, às vezes eu tava exercendo, mas da forma totalmente errada, né? Porque a autoridade, ela não foi tirada, ela não é dada em alguns momentos. A autoridade está na gente. E a partir do momento que a gente está falando coisas negativas, a autoridade está sendo exercida de forma negativa. A partir do momento que a gente está usando a nossa autoridade da forma que Deus nos ensinou, que é pro bem, a nossa autoridade está sendo exercida pro bem. E eu fiquei, caramba, isso. Falei assim, nossa, abriu minha mente assim de uma forma completamente. É forte, né? É forte. É forte. Glória a Deus, Ti. E é muito importante, né, a gente entender isso. A André escreveu, estou em lugar público, academia. Amém, minha irmã. Depois você coloca seu parecer aqui, muito importante. Então, minhas irmãs, louvado seja Deus por esse estudo, né, onde o Senhor nos ensinou hoje sobre autoridade. Eu e você temos autoridade, vamos exercer nossa autoridade para a glória de Deus. Amém? Então agora o Davi vai pro o louvor. Eu vou me despedir aqui do pessoal do YouTube, porque senão eles colocam como... eles falam ali dos direitos autorais do louvor, tá bom? Deus abençoe vocês.